Bom dia a todos. Bem-vindo à sessão Grande Round do Hospital de Clínicas 2014. Hoje nós temos a satisfação de compartilhar essa sessão com a Faculdade de Medicina, com a aula inaugural da Faculdade de Medicina deste semestre, e que será proferida pelo Dr. Jorge Gross. Eu gostaria também de lembrar a todos vocês da possibilidade de usar o barcode, então, para avaliação da qualidade da nossa sessão. Para fazer a apresentação do Dr. Jorge Gross, vou solicitar a presença do diretor da Faculdade de Medicina, professor José Geraldo Ramos Lopes. Bom dia a todos. Eu gostaria de dar as boas-vindas, especialmente aos nossos convidados externos e aos alunos do primeiro ano da Faculdade de Medicina. Essa é uma sessão da aula inaugural do nosso semestre da Faculdade de Medicina e uma sessão conjunta com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, do seu Grand Round, que já tem a nossa tradição às quartas-feiras de manhã. Me coube apresentar o nosso convidado, que é um convidado muito querido entre nós. A primeira vez que eu ouvi falar do professor Jorge Gross, eu devia ter uns 15 ou 16 anos, eu estava na adolescência. A minha avó tinha tido um AVC, e o médico dela, que é um médico também muito querido entre nós, o Dr. Franklin Veríssimo, como ela tinha diabetes, disse que, olha, nós vamos chamar um jovem doutor que está chegando de Ribeirão Preto, tinha recém feito seu doutorado, e eu fiquei impressionado, assim, um cara que tinha saído de Porto Alegre para fazer um doutorado, que é uma coisa que eu nem sabia o que era, né? Mas que pouquíssima gente em Porto Alegre havia feito. E realmente impressionava, eu acompanhava alguma coisa das consultas que era em casa, né? E me impressionava a maneira que aquele jovem médico tratava a minha avó e os seus familiares. A partir daí, ele teve uma trajetória de sucesso, um pós-doutorado no Guy's Hospital e depois professor titular da nossa faculdade, do Departamento de Medicina Interna, pesquisador muito forte na área da endocrinologia, chegou à Academia Brasileira de Ciências e hoje é um dos principais pesquisadores da nossa universidade, um invejável índice H de 28, que pouca gente consegue, onde traz muito na sua história, a história dele dentro da nossa faculdade. Então, é com muita satisfação que nós chamamos o professor Gross para proferir a sua palestra das evidências científicas de uma alimentação saudável. Por favor. Bom dia a todos. Agradeço as palavras carinhosas do José Geraldo. Isso me faz lembrar o tempo que já venho trabalhando. E ontem, hoje de manhã, me dei conta que no dia 14 de março, agora fez 40 anos que eu assinei o meu contrato inicial como professor dessa escola. Bom, agradeço aos alunos, agradeço aos amigos que aqui estão presentes, agradeço aos colegas e professores, e a ideia hoje é apresentar uma discussão sobre o que seria uma alimentação saudável. Isso foi motivado por alguns anos atrás, quando também fui convidado naquela ocasião para apresentar esta aula inaugural e me lembrei que os alunos têm pouco acesso às informações de nutrição durante o curso médico. Então, me lembrei de fazer uma breve apresentação e que depois desses anos todos foram aprimoradas e foram aperfeiçoadas e atualizadas com o passar do tempo. O que eu gostaria de apresentar hoje para vocês está aqui relatado nesse sumário e nós vamos começar então com o objetivo dessa palestra, que é
apresentar as melhores evidências científicas disponíveis e que fundamentam uma alimentação saudável para as pessoas normais. Então, hoje nós vamos falar de pessoas com diabetes, com hipertensão, com excesso de peso e essas outras alterações. E essa dieta saudável, se imagina que seja capaz de diminuir a mortalidade de uma maneira geral, a mortalidade cardíaca, os casos novos de diabetes, os casos de câncer, e o mais importante de tudo é diminuir a perda cognitiva, que é um dos problemas que mais assola as pessoas de idade hoje. Então, para entendermos o que vai ser discutido aqui por diante, é importante revisar alguns conceitos, entre eles, dizer que a alimentação faz parte de um estilo de vida saudável, que inclui exercício físico, pelo menos 8 horas de sono, não fumar e também não utilizar drogas não lícitas. Manter o peso é importante, assim como, e consequentemente, a pressão arterial e o perfil lipídico. E também não há aquela história de que é um gordinho saudável. E que o nosso apetite não é regulado por fatores psicológicos, e sim por um complexo neurohormonal que determina a vontade e a quantidade de comida. Então, em relação à questão do obeso saudável, ele, nesse estudo que foi recém-publicado numa revista importante, por uma das nossas alunas, Caroline Kramer, que atualmente faz um pós-doutorado na Universidade de Toronto, no Canadá. Então, ela demonstrou, de uma forma bastante clara, de que as pessoas que são chamados obesos metabolicamente saudáveis, que têm pressão normal, níveis de perfil lipídico e glicose normal, versus os indivíduos normais, eles têm um aumento nessa meta-análise, um aumento da mortalidade. Aqui vocês veem que acima 1,24, ultrapassa o 1,1, ou seja, um aumento de 24% da mortalidade de uma forma geral. O nosso apetite é regulado de uma forma complexa. Hoje se sabe que existem muitos genes que regulam o apetite e o gasto calórico. E eles estão, de uma forma assim, distribuídos por cada cromossomo do nosso corpo. Então, nós temos diversos genes que afetam o consumo calórico e ajudam a ingerir ou gastar mais ou menos calorias. E esses genes, junto com o meio ambiente e a visão dos alimentos, interferem e favorecem determinadas áreas cerebrais que se ativam ao ver a comida, e isso favorece que as pessoas possam ter maior aumento ou menor aumento de peso. Por exemplo, um cérebro do indivíduo com excesso de peso, o consumo de glicose é maior do que um consumo de glicose no magro, sugerindo, então, que a visão do alimento favorece com que ele se alimente mais. E são diversas áreas cerebrais, não são apenas uma. Então, nós saímos de um genótipo poupador, ou seja, de genes que favoreciam o acúmulo e aumento da ingestão de alimentos num período nosso muito antigo, em que não havia um acesso de comida que nós temos hoje, para um genótipo de risco, ou fenótipo de risco, que é o homem moderno atual com excesso de peso. Então, a primeira pergunta que se faz, depois dos conceitos básicos, é se existe, de fato, uma dieta ideal. E essa dieta ideal parece existir, há muitos anos que se procura, e nesse estudo bem recente, feito com as enfermeiras que são um grupo de enfermeiras que são acompanhadas nos Estados Unidos, tem um grupo de enfermeiras chamado Nurses Health Study, e os médicos, Physicians Health Study, que são acompanhados por longo período de tempo. E as enfermeiras, nesse estudo, fazem um questionário alimentar e foram avaliar a qualidade da sua alimentação desse estudo. Desculpa, eu estava falando de um outro. Então, nesse estudo, o outro, né, que das enfermeiras falarei depois, é outro, realizado numa coorte de macacos rezos, em 1989, que foi expandida depois em 94, e esses macacos foram acompanhados por 14 anos, 15 anos. Um grupo fez restrição calórica e outro grupo foi alimentado normalmente. Então, aqui nós temos dois grupos. Vocês veem o macaco aqui com 27 anos de idade. Então, vocês veem qual dos dois é o mais jovem, né? Eu acho que é esse aqui. Esse aqui é o mais jovem, tem o cabelo mais escuro. Esse aqui já tem uma papucinha ali. O mais importante é esse aqui, né? Eles têm exatamente a mesma idade. Isso corresponderia a um homem de 45 anos de idade. Então, esse grupo
foi o que ficou fazendo a restrição calórica durante esse período de tempo. E isso mostra, portanto, de que a restrição calórica ajuda a demonstrar menos sinais de envelhecimento, assim como também ajuda a diminuir as doenças associadas à idade. Vocês veem que o grupo de restrição calórica tem menos doenças ao longo do tempo, assim como morre menos em decorrência dessas doenças relacionadas à idade. Então, a primeira ideia da dieta saudável é a dieta chamada pouca, né? Pouca comida, pouca quantidade. Isso, às vezes, em casa, minha mulher diz assim, está comendo pouco e tal, está querendo ficar que nem os macacos. Eu não sei se isso é, na verdade, um elogio ou uma ironia. Mas, agora, voltando aos estudos das enfermeiras, nessa coorte aqui, tinha acompanhado já há bastante anos, e elas responderam um questionário quando elas tinham uma média de 59. Por 15 anos depois, foram feitas um telefonema e perguntado como é que elas estavam de saúde e se o envelhecimento tinha sido saudável, definido por 4 itens. Né? A doença crônica, se tinha alguma alimentação física, se tinha algum comprometimento cognitivo, enfim, como é que estava a saúde mental. E aqui vocês veem que aquelas que seguiam mais a dieta, a gente sabe que segue a dieta porque é dividido em quintis. Quintis é a quinta parte do conteúdo de dieta. Quintilo 1 ele não faz nada da dieta, quintilo 5 ele faz todos os itens ideais da dieta. Então vocês veem que as que fazem mais dieta ultrapassam o valor 1, portanto tem uma estatística de significância, e elas são mais mentalmente saudáveis, não apresentam doença crônica e também elas não têm outras alterações clínicas que limitam a sua qualidade de vida. Então, nesse sentido, né, então existe uma dieta ideal, existe uma dieta saudável, e as evidências mais recentes apontam para a dieta mediterrânea, que nessa artigo publicado no Lancet, há uns 2 anos atrás, os autores italianos, de uma forma poética, descrevem a dieta mediterrânea, dando ênfase, né, que a dieta coloca ênfase em pequenas porções, na frescura, nos alimentos assim, frescos, no equilíbrio e no prazer de se alimentar. E isso é tão bom sobre essa dieta que a alimentação se tornou, na verdade, um medicamento ligado à beleza, harmonia e equilíbrio. Então, a dieta mediterrânea passou a ser considerada das dietas ou a dieta ideal. E como é que ela se compõe? Essa é a pirâmide que mostra, né, que a dieta é composta de principalmente frutas, nozes, vegetais. O óleo de oliva é a principal fonte de caloria, e vocês veem aqui que a carne é o menos frequente e é considerada mensal. Em números, como é que isso se representa hoje? Né? Ela seria em torno de 50 ml de azeite de oliva, 30 gramas de semana de nozes, castanhas, amêndoas, frutas frescas, 3 vezes por dia, vegetais, 2 porções por dia, legumes, peixes e frutos do mar, e o sofrito, que é um molho que é feito à base de tomate e cebola, frequentemente com alhos e ervas aromáticas, lentamente cozido com azeite de oliva, que é obviamente melhor colocá-lo sobre os legumes, vegetais e peixes do que sobre a pizza. E aqui os tipos de azeites que foram utilizados nesse estudo clássico, que foi um estudo feito na Espanha, e, portanto, os que realizaram os estudos agradecem àqueles que forneceram os azeites de oliva. Então, dentro desse conceito do que é a dieta mediterrânea, eu selecionei 5 itens que mostram por que ela é uma dieta considerada ideal. O primeiro trabalho mostra uma diminuição importante do envelhecimento, da mortalidade de indivíduos, vocês veem, que tinham entre 70 e 90 anos, portanto, uma faixa já um pouco entrada em anos. E aqueles que faziam, né, os 4 pontos, ou seja, aderiam à dieta mediterrânea, faziam exercícios diários, uso moderado de álcool e não fumavam, esses 4 itens, eles tinham uma diferença daqueles que não faziam nenhum desses, de uma porcentagem de 30% de menos mortalidade ao cabo dos anos. Mas o trabalho mais importante foi publicado no ano passado no New England, em que os autores compararam um grupo de quase 7.500 participantes, de 50 a 88 anos, sem doença vascular, mas com risco de desenvolver doença cardiovascular.
eles tinham diabetes, podiam ou não fumar, tinham hipertensão e assim por diante. E foram divididos em 3 grupos para acompanhar. Aqui vocês veem que o grupo controle tem mais morte, essa é a incidência de morte. O grupo controle tem mais morte cardiovascular, por doença cardiovascular. E o grupo que fez a dieta mediterrânea, quer seja com óleo de oliva, quer seja com nozes, teve uma diferença significativa, tanto na doença quanto na morte total. Alguns grupos foram particularmente assim, ativos, o efeito da dieta foi ativo. Nos homens, uma redução de 31%, mais de 70 anos, 29%. Que tem diabetes, quem tem dislipidemia, hipertensão, ou naqueles com excesso de peso. Mas o mais importante foi na incidência de AVC ou derrame, ou isquemia cerebral, em que a diminuição foi de 59%. Também, a dieta mediterrânea, ela diminui os casos novos de câncer, em torno, talvez, não tão, de uma forma não tão marcada quanto os outros, mas de cerca de 10% de uma forma significativa. Isso é uma síntese de todos os estudos publicados que estudaram a dieta mediterrânea e o câncer. A questão do declínio cognitivo, a dieta foi comparada com outro tipo de dieta também chamada saudável, em adultos com mais de 65 anos, brancos e pretos, do Chicago Health and Aging Project. Vocês veem que a aderência da dieta mediterrânea, acompanhada por 7,6 anos, aí nesse grupo, eles têm o grupo que adere mais à dieta, portanto, o terceiro percentil, dieta mediterrânea com pouco de vinho, a queda é muito menor daquele grupo que fez uma dieta natural, saudável, considerada pelos americanos. Por fim, a dieta mediterrânea também diminui a incidência de casos novos de diabetes. Então, nesse mesmo, que é um subestudo daquele inicial, de algum grupo de pacientes que não tinha diabetes, eles observaram que a adição da dieta mediterrânea reduzia os novos casos de diabetes de 20%. Desculpa, passei um pouco rápido. De 20%. Um outro estudo também que analisou um grupo grande, aqui são os grupos dos médicos e o grupo das enfermeiras, resolveu analisar o consumo de nozes, amêndoas, etc., dentro de um contexto de uma dieta mais americana. E aqui vocês veem que o grupo que ingeria pelo menos uma porção desse combinado de nozes, que lá definido de 28 gramas, tinha uma redução da mortalidade global de aproximadamente 20%. A dieta mediterrânea também, ela está associada a uma perda de peso, não tão grande quanto a dieta pobre em carboidratos, que essa recupera com o passar do tempo, mas que ao cabo de 7 a 8 meses, a perda de peso se equipara com a dieta pobre em carboidratos e é muito maior do que a dieta considerada padrão para emagrecimento, ou padrão em países mais desenvolvidos, como a dieta saudável, que é a dieta pobre apenas em gordura. Que mecanismos a dieta faria isso? Em primeiro lugar, se imagina de que a dieta mediterrânea com oliva ou com nozes diminua a pressão arterial das pessoas, aqui comparada com a dieta pobre em gordura. Tanto a pressão sistólica quanto a diastólica, diminui a glicose mais que a dieta hipolipídica, favorece o efeito da insulina, aumenta o colesterol bom e também favorece índices inflamatórios, como a proteína C, que indicam uma disfunção das artérias. E esse efeito benéfico seria pelos compostos fenólicos, especialmente existentes no azeite de oliva, nas frutas, e também por alguns ácidos graxos, entre eles o ácido oleico, que é um ácido monoinsaturado. Esses compostos, junto com uma interação com os alimentos, não é apenas os compostos de uma forma isolada, não adianta dar os compostos de uma forma isolada, é necessário que eles interajam com o grupo dos alimentos para que tenham um efeito benéfico. E esses polifenóis, especialmente os polifenóis, influenciariam não só os aspectos cardíacos, cardiovasculares, com os fatores de risco, melhorando a função das artérias, como também influenciaria o metabolismo e a proliferação das células, diminuindo o risco de câncer de intestino, de câncer de uma maneira geral, especialmente o câncer do intestino. Os ácidos graxos
também são importantes, especialmente os ácidos graxos naturais, os poliinsaturados encontrados nos peixes. Então, em estudos mais antigos, como esse feito na Itália, mostrou de que a adição de ômega 3 em indivíduos que haviam tido um infarto traziam uma diminuição da mortalidade de um número bastante significativo, tanto de uma forma geral quanto a mortalidade cardíaca. Porém, estudos mais recentes não confirmaram esse aspecto da adição de ômega 3 à alimentação como uma redução da mortalidade. Então, isso talvez seja mais correto que os alimentos, o que a gente encontrar nos alimentos, não a adição dos suplementos, é a que determine esse efeito positivo. Mas, em relação ao câncer, especialmente ao câncer de mama, a ingestão dos ácidos graxos poliinsaturados diminui de uma forma significativa o desenvolvimento desses casos. Isso é uma síntese de todos os estudos publicados que analisaram esse efeito. E essa diminuição ela é bastante significativa. Então, do ponto de vista prático, o que parece fazer o efeito benéfico é uma mistura de componentes da dieta, que talvez não se saiba quais são eles, e entre eles os polifenóis, dos azeites de oliva, das nozes e das frutas e dos vegetais, assim como um perfil de ácidos graxos saudável. As fibras, que são encontradas principalmente nas frutas e vegetais, também são importantes, pelos seus micronutrientes, pela água, pela baixa densidade de calorias e energia, e se recomenda que se coma pelo menos 5 porções por dia de frutas e vegetais, especialmente os verdes escuros, os laranja e os que têm cor amarela. Então, a ingestão de fibra em pacientes com diabetes também foi analisado pela professora Mirella e seu grupo, e publicaram essa análise na Nutrition Reviews, o ano passado, em que elas mostram de que isso reduz a glicemia de pacientes com diabetes de uma forma bastante significativa, quase equivalente a um uso de um medicamento antihiperglicemiante. Também, o mesmo grupo, coordenado pela doutora Mirella, mostrou que a adição de uma fibra solúvel, Gobaguar, como foi o caso, se não me engano, foi usado o Benefiber daqui, e que mostra uma redução da cintura e uma redução da hemoglobina glicada bastante importante em pacientes com síndrome metabólica e diabetes tipo 2. Também as frutas, especialmente as frutas da tipo amora, uva, passa, ameixa, maçã e pera, esses 3 últimos grupos, eles têm um efeito importante no risco das pessoas desenvolverem diabetes no futuro, que é uma doença crônica bastante importante. E aí uma discussão que vem se formando nos últimos tempos, se devemos ou não ingerir leite. A gente ouve frequentemente de que o homem é o único mamífero que acaba tomando leite na vida adulta. Sim, devemos ingerir leite, porque ele é importante para a prevenção da osteoporose, é importante para a prevenção do diabetes e é importante na redução da pressão arterial. Quanto nós precisamos de leite por dia? Em torno do cálcio, em torno de 800 miligramas nos jovens, e no adulto também em torno de 800, na gravidez e na adolescência um pouco mais. E as principais fontes são o leite, o iogurte, queijos e também alguns vegetais como brócolis, couve-flor e repolho. E é preferível ingerir leite ou receber suplementos de cálcio? Essa é uma dúvida que tem. E uma das respostas foi mostrada nesse estudo, em que os indivíduos que ingeriam mais lácticos, especialmente leites, lácteos fermentados, como queijo e iogurte, cerca de 4.000 pacientes acompanhados durante um período de 11 anos, mostrou que eles tinham menos risco de desenvolver diabetes do que aqueles que ingeriam menos quantidade de leite. Isso aqui é aproximadamente 2 copos de leite ou 2 copos de laticínio, sendo um deles um iogurte. Então, isso responde de uma parte de que não se vale a pena adicionar aditivos e também que não se deve administrar carbonato de cálcio, que é uma forma utilizada para a osteoporose, porque isso se associa mais frequentemente a doenças cardiovasculares, especialmente nas mulheres, em que isso foi avaliado nesse estudo australiano, em que houve, naquelas que usaram mais cálcio, na linha azul, houve maior infarto do miocárdio, maior AVC e maior mortalidade. Um outro tópico bastante discutido, que também é fora um pouco dos princípios da dieta mediterrânea, são os ovos, que foi um assunto que se proibiu durante anos e anos, até que esse grupo fez essa análise do consumo de ovos e risco de doença coronariana e AVC.
E fizeram uma meta-análise interessante que fazia uma dose-resposta, ou seja, quanto mais ovos influenciaria ou não a sobrevida. Então, aqui nós vemos o primeiro resultado, que a ingestão de ovos, são todos os estudos que analisaram, não muda nem para cá, nem para lá o risco de ter doença. Portanto, se é no número 1, no meio da linha, não tem efeito nenhum. E o mais interessante é que indivíduos que consomem, que é o maior número de trabalho, até 10 ovos por semana, ou seja, 1 ovo e meio por dia, o risco de doença cardiovascular não muda nada. Então, é uma fonte de caloria, uma fonte de proteína interessante. Nós estamos hoje liberados a usar, e o Luiz Fernando Veríssimo se queixa de que os anos que ele foi proibido de comer ovos por esse mito de que os ovos faziam mal. E, por fim, o álcool. O álcool, durante muito tempo, tem sido considerado como uma situação que diminui a doença coronariana e que diminui diabetes e teria um efeito benéfico. No entanto, o álcool apresenta uma série de problemas e é considerado um lubrificante social, né, apreciado por muitos, mas ainda assim uma droga. E, nesse ponto, a gente tem que atentar para os malefícios do álcool, como sendo uma fonte calórica importante, que o uso abusivo pode ser o risco para hipertensão, dislipidemia, esteatohepatite, pancreatite, câncer de mama e colo, e o mais importante de tudo, a diminuição cognitiva. Então, nessa análise publicada agora, recentemente, nesse ano, em que foi feita uma comparação de homens e mulheres da coorte de Whitehall. Whitehall é um estudo inglês que acompanha os funcionários públicos ingleses em vários aspectos. E eles foram acompanhados, né, que tinha uma média de 56 anos, e foram acompanhados durante um período longo de tempo. E fizeram avaliação do consumo de álcool durante vários períodos nesse acompanhamento. E o que eles observaram? Que aqueles que ingeriam mais de 36 gramas por dia, ou seja, 3 copos de vinho por dia, equivalente ou que ingeriam menos de 1 copo de vinho por dia, a queda da memória de uma forma global, ou de uma forma total, ou global e executiva, estava associada a um envelhecimento, um avanço da perda cognitiva de aproximadamente 5 anos. Então, realmente não vale a pena a gente queimar os neurônios com esse consumo de álcool além dessa cota. Outra coisa, para os adeptos do churrasco, um alerta. Esse também é um estudo publicado nas 2 melhores revistas de medicina, a Nature e o New England. São que todo mundo sonha em publicar um dia nisso. Esses autores mostram que as bactérias da flora intestinal modificam um determinado composto existente na carne e aumentam o risco cardiovascular. Então, qual era a hipótese dos autores? Que esse composto, a colina e a carnitina, quando alimentados através da carne, são desdobrados pelas bactérias intestinais em trimetilamina, que vai ao fígado e lá ela é oxidada e isso leva à aterosclerose. Então, eles mostraram primeiro que uma alimentação com carne faz com que aumente a esse composto, o TMA, no sangue, e que se der antibióticos, mata a flora intestinal, o aumento não existe, e que depois da flora recuperar, o aumento de novo acontece. Então, é a ingestão de carne mais a flora. E esse composto, o TMO, naqueles indivíduos que têm os níveis mais elevados, eles estão mais associados ao desenvolvimento de AVC, ou morte, ou infarto do miocárdio. Então, sugiro para aqueles que ainda utilizam o hábito primitivo do churrasco, para utilizarem, junto com o churrasco, 2 cápsulas ou 4 cápsulas, depende da quantidade de um antibiótico de amplo espectro. Por fim, o chocolate. O chocolate, né, afinal, nós somos seres que precisamos ter alguma coisa assim agradável. Então, o chocolate tem uma relação muito interessante com várias vantagens assim para o nosso corpo. Uma delas é a parte cognitiva. E esse é um estudo que foi uma brincadeira matemática que um determinado autor, ali em cima, o Franz Messel, fez e publicou na melhor revista de medicina, que é o New England. Ele mostrou como é que era o consumo de chocolate nos povos e como esses povos ganhavam o prêmio Nobel. E o que ele viu? Aqueles povos, como a Suíça, Suécia, que consumiam maior quantidade de chocolate, tinham tido maior número de prêmio Nobel
por 10 mil habitantes. E vocês veem Brasil e a China, os BRICS, aqui embaixo na coluna do zero. Então, eu fiquei pensando, depois que li esse artigo, que é uma demonstração de que a gente pode brincar com os dados e ter alguns resultados que possam até ser interessantes. E eu fiquei pensando, né, se não seria agora uma outra, quando estamos em época de eleição, se não seria o caso de fazer uma bolsa chocolate, né? Para alguns, eu fiquei, para quem que se daria bolsa chocolate? Né? Para os políticos, para os ministros, eu não sei para quem, poderia talvez melhorar um pouco mais o nosso país. Mas, do ponto de vista mesmo científico, os estudos do chocolate, né, uma síntese dos vários estudos já mostraram de que o chocolate é capaz de reduzir a pressão sistólica de um número bastante significativo e que, acompanhados, né, esses indivíduos por mais tempo, né, claro, que é um estudo lá na Suécia, onde o consumo de chocolate é razoável, e viram um número de casos de acidente vascular cerebral ou isquemia cerebral. E aqui vocês veem, né, a redução do número de AVCs, temos de 1 para torno de 0,70 e poucos, portanto, uma redução de 22% para quem come 60,2 gramas de chocolate por semana. Então, mostra de que isso, através da redução da pressão arterial, se reduz os quadros de AVC isquêmico, confirmado depois nessa meta-análise, que mostrou que a redução é de aproximadamente 20%. Depois tem o café. Então, agora nós estamos na sobremesa. Vamos tomar um café. E vale a pena tomar café, o chá verde, ou não vale a pena tomar isso? Então, nesse estudo japonês, publicado no Stroke recentemente, e que também tinham já uma idade, 45 a 74, viram que o uso de chá verde, 2 a 3 xícaras por dia, reduzia todos os tipos de AVC, AVC isquêmico e AVC hemorrágico. Se tomasse 4 xícaras por dia, reduzia mais ainda. E se tomasse chá verde com café, aí então a redução era mais significativa. Quer dizer, havia uma associação dos dois efeitos independentes. Então, na prática, vale a pena a gente tomar chá verde, vale a pena tomar café. Se imagina que a gente deveria tomar 2 ou 3 xícaras de chá verde, talvez seja melhor que chimarrão, e o café depois das refeições. Vitaminas, vale a pena ou não vale? O ser humano adora remédios e vitaminas, né? Então, essa é uma imagem que eu descobri de como pensa o ser humano em termos de remédios. E agora, recentemente, no fim do ano passado, surgiram 3 trabalhos que analisaram o uso das vitaminas e morte. Morte de todas as causas, mortes cardiovasculares, câncer, o efeito negativo. Declínio cognitivo, não tem efeito. Infarto do miocárdio, pacientes já tinham tido prévio, não tem efeito. Então, com isso, o editorial dessa revista, o Annals of Internal Medicine, diz assim, chega, para de gastar dinheiro em vitaminas que não adianta nada. Porém, tem algumas que seriam potencialmente úteis, são aquelas, por exemplo, que o ácido fólico, que a gente sabe que previne as malformações fetais, a vitamina E, que diminui a esteatose hepática, mas quem sabe o indivíduo para de comer, que diminui também, né? Pode diminuir o declínio cognitivo, e a vitamina D, que teria um efeito benéfico nos ossos ou na imunidade, ainda não definido, e os níveis séricos nossos aqui no sul, em geral, estão mais baixos do que os desejados. Então, ainda são potencialmente úteis. Depois, o horário das refeições. Vale a pena modificar isso? Isso é importante na alimentação saudável? Então, existe a ideia de que o café da manhã deve ser a refeição mais importante. Há controvérsias, alguns dizem que sim, outros que não, mas a maioria dos estudos e o bom senso indica que o café da manhã é a refeição que sinaliza o organismo de que nós devemos ingerir calorias e que ele, então, vai manter o metabolismo adequado. O almoço, depois das 15 horas, favorece o aumento de peso. E o jantar, evitar ser próximo ao deitar, porque aí, então, favorece refluxo, favorece maior acúmulo de calorias. A grande pergunta é se realmente os lanches são necessários. O papel dos lanches ainda é bastante controvertido, porque eles têm fonte calórica. Ninguém vai comer um lanche que não tenha calorias. Então, eles adicionam calorias ao esquema do dia. Pode estar associado ao aumento de peso. Na prática, a gente recomenda que sejam poucos lanches, apenas à tarde, porque à tarde, no nosso sistema, na nossa maneira de viver, a tarde é mais comprida do que o resto dos períodos do dia. E, se possível, usar lanches saudáveis, leite, iogurte, que favorecem, especialmente evita diabetes, frutas e passas e amêndoas. Aqui selecionei 2 estudos em que mostra que a ingestão de passas, naquelas crianças que saíam do colégio,
às 5 da tarde, iam para casa loucas de fome, então eles compararam passas com cookies e chips, aquelas bolachinhas, e viram o apetite das crianças, depois na hora do jantar. Então, aquelas que comiam passas e uvas diminuía muito mais em relação aos cookies e os chips. E também as amêndoas são muito úteis, porque elas diminuem a glicemia, diminuem o apetite e diminuem aquele desejo compulsivo de se alimentar após o jantar. Se nós, então, juntarmos todas essas vantagens dessas dietas, da dieta que nós lutamos, como o vinho, pouco, o peixe, chocolate, frutas, amêndoas, etc., todas elas, de uma forma conjugada, quanto que isso reduziria a mortalidade? Então, o efeito combinado de todos os componentes teria uma redução de 76% dos eventos cardíacos, aumentaria a sobrevida de indivíduos acima dos 50 anos, imagina, então, aos 20 anos, em homens de 6,6 anos e de mulheres de aproximadamente 5 anos. Então, o que importa? Quando nós formos falar isso para os nossos pacientes, formos ensinar os pacientes, se perguntou, adianta o médico ser ou não, ou seguir ou não seguir essas recomendações? Então, analisaram se aqueles que promovem a saúde, tendo um peso acima, ou não fazendo as recomendações, se isso modifica como os pacientes aceitam. Modifica. Os pacientes aceitam muito mais daquele médico que tem a posição favorável a um hábito saudável. Como seria, então, para nós encerrarmos a apresentação, um exemplo de uma dieta ideal? Um exemplo, um café da manhã, café com leite, 2 fatias de pão integral, mel ou frios magros, queijo de mina ou ricota, uma fruta. Almoço, uma salada, peixe ou frango, vegetais, brócolis, frutas, cafezinho ou chá verde. De tarde, um iogurte, o jantar igual ao almoço, e aí, 2 ou 3 vezes por semana, ou 4, um copo de vinho, nozes, castanhas e amêndoas. Essa é uma sugestão de uma dieta que eu acho que nós devemos seguir para que a gente não tenha perda cognitiva, que viva mais tempo e fique parecido com aqueles macaquinhos do início, né? Mais assim, com pelo melhor, com a capacidade intelectual melhor e mais ativos. Então, eu gostaria de concluir dizendo que os hábitos alimentares saudáveis, especialmente a dieta mediterrânea, reduzem as doenças crônicas, a mortalidade e o declínio cognitivo. Essas medidas são efetivas, inclusive nos indivíduos idosos e com doença aterosclerótica. E que a alimentação faz parte de um hábito de vida saudável. E antes de eu fechar, eu queria agradecer esses anos todos as pessoas que acompanharam. E não dá para nominar todos, né? Então, agradeço em nome do Hospital de Clínicas e a Faculdade de Medicina por ter criado esse ambiente favorável, mas também a minha mulher, a companheira nesses 30 anos e que me estimulou nessas discussões sobre dietas e alimentação e que nos fez ter uma vida bastante feliz nesses últimos anos. Obrigado. Doutor Grosso, por favor, microfone. Obrigado. Doutor Grosso consentiu em que vocês façam algumas perguntas ou comentários, esclarecimento de dúvidas. Dr. Grosso nos apresentou uma excelente palestra sobre dieta, mostrando que a dieta está relacionada com hábitos saudáveis de vida,
mostrou a importância da redução da mortalidade das doenças cardiovasculares em 30%, baseado na dieta mediterrânea, uma redução importante na incidência de câncer de mama, tumor mais frequente nas mulheres, uma redução importante na incidência de câncer de colo. Se nós tomarmos ambos os sexos, ele provavelmente, junto com câncer de pulmão, ponteia a incidência das neoplasias. Isso, evidentemente, está relacionado a um hábito de vida saudável, a uma mudança comportamental, a uma mudança de estilo de vida. Eu queria que o Dr. Grosso comentasse inicialmente esse aspecto, se é só a dieta ou é toda uma mudança comportamental. É difícil separar esses fatores, porque quando são feitas as análises das pessoas que seguem uma dieta A, ou B, ou C, usualmente as pessoas também seguem outros aspectos saudáveis da vida. Elas usualmente não fumam, fazem mais exercício, né, e têm uma vida mais saudável como um todo, assim, né, que é intuitivo, isso é intuitivo dentro de algumas pessoas. Então, é difícil separar bem se é só alimentação. O meu entendimento nesses anos todos que é um conjunto, né, que é a alimentação, que é o hábito de vida mais saudável, que é o sono mais prolongado. Né, eu sempre fico imaginando, né, pelas muitas atividades e atribulações, nós médicos acabamos dormindo pouco. Eu fico sempre imaginando que o meu sonho um dia, quando me aposentar, eu acho que vai ser breve, pelo menos aqui, eu gostaria de ter 8 horas de sono, 8 horas de trabalho e 8 horas de lazer. Isso aí que seria o ideal, né, da pessoa poder dividir a vida nessas três etapas. Então, eu acho que é o conjunto que nos favorece ter essa melhor qualidade de vida, menos perda de doenças, etc. Né? Eu acho que é o conjunto das coisas. Professora Nadine. Eu queria aproveitar para agradecer ao professor Grosso. Acho que é um privilégio a gente poder ouvi-lo, poder ter aqui numa aula inaugural da Faculdade de Medicina, parabenizar o professor James Fleck de montar esse evento. E, professor Grosso, como cardiologista, como é que a gente pode compatibilizar essa nossa questão do sal e hipertensão? Essa redução de sal, que pode ser até vista como, talvez, em alguns países, como já uma política de saúde pública, isso realmente fazendo a diminuição do conteúdo de sódio em várias empresas, na fabricação, no embutido, e tornar isso uma coisa realmente intensa, que atinja uma grande parcela da população. Como é que a gente compatibiliza isso, na sua visão de dieta saudável, e exercício, né? Onde que entra, talvez, o exercício nesse modelo de vida saudável, do bem-estar, né? Que eu acho que está associado com aquela afirmação dos italianos, né? Que a alimentação e o prazer de comer, o prazer de fazer exercício é endorfina. Então, 2 comentários, o sal e o exercício. Nadine, muito importante a pergunta, assim, do ponto de vista, né, de prevenção de doenças. Eu havia colocado alguns slides sobre o sal, mas depois eu retirei, porque nós estamos falando de uma situação normal, né? São indivíduos, pessoas normais, então que não teriam um aspecto de restrição de sal. Mas o ideal da ingestão de sal das pessoas é em torno de 6 gramas por dia. Habitualmente, nosso costume local, segundo os dados que nós temos do nosso serviço ambulatório, as pessoas ingerem em torno de 8 a 10 gramas de sal. Então, a gente poderia reduzir um pouco a ingestão habitual do sal. Para isso, é importante que a indústria que produz os alimentos, ela tivesse mais cuidado nos aditivos do sal. Esse é o grande problema, porque muitos dos embutidos, muitos dos alimentos, existe uma quantidade intrínseca de sal do alimento, não é só o sal adicional no alimento. Então, na prática, nós devíamos colocar o mínimo possível de sal no preparo dos alimentos e não colocar o sal adicional à mesa. E, além disso, a indústria produtora de alimentos deverá também tomar uma consciência de diminuir a colocação de sal nos alimentos. Aí, com isso, poderíamos chegar a em torno de 6 gramas por dia, porque é difícil o indivíduo, eu tive um momento da minha vida, tive que ingerir dieta sem sal, é realmente bastante difícil, porque quase todos, assim, os alimentos se tornam muito pouco palatáveis, né, em termos da falta da cocção do alimento com sal. Mas é possível se fazer.
E eu acho que isso é um ponto importante que ainda é muito pouco abordado, né? E isso foi muito bom tu teres levantado esse lado. O segundo ponto do exercício físico, ele deve completar de uma forma assim genérica, né, falando uma pessoa saudável, ele deveria fazer exercício em dias alternados da semana, 4 a 5 vezes por semana, que totalizasse em torno de 30 a 35 minutos de exercício aeróbico, ou seja, ele deve fazer 10 a 12 quilômetros por semana, né, caminhando ou correndo, e nos outros 30 minutos de um exercício de resistência. Dessa forma, isso seria muito importante para manter não só a massa muscular, como também manter a capacidade aeróbica e a prevenção cardiovascular. O nosso grupo, né, no trabalho que a professora Beatriz fez em relação com os pacientes com diabetes, fez uma análise sistemática dos trabalhos, publicado numa revista muito importante, mostrou de que isso, nos pacientes com diabetes, promove uma redução do controle glicêmico equivalente a um medicamento antihiperglicemante. Então, o exercício ele é importante não só na prevenção da doença, né, como também no seu tratamento da doença. E deve ser feito de uma forma mais sistemática. Professor Gilberto. Professor Gross, meus parabéns. Alô? Bem, professor Gross, naquele elenco de alterações moleculares que o senhor apresentou no começo, existe expectativa de se criar, por exemplo, padrões de expressão gênica para a gente antecipar performance de comportamento alimentar, como a gente faz, por exemplo, em outras doenças, em que a gente separa grupos genéticos quanto a esse desempenho futuro? Assim, a gente pode esperar isso? Gilberto, também muito inteligente a tua pergunta. Tanto o Gilberto quanto a Nadine, muitos aqui, foram todos meus alunos há muito tempo atrás. Foram alunos de destaque sempre, né? E hoje, como vocês veem, estão aí pilotando situações muito importantes e são pessoas realmente, né? O James também foi, eu acho. Né? Claro que sim. Então, assim, ó, essa pergunta é muito boa. E seria, na verdade, nós, através do genótipo, a gente caracterizaria o indivíduo. Esse é risco de aumentar peso quando nasce, né, já avisa a mãe, corta a comida dele, porque ele vai engordar. Mas, assim, ó, o que se sabe hoje, no momento, é que os genes que influenciam a obesidade, o aumento de peso, eles têm mais efeito quando for monogênicos, ou seja, quando houver a mutação de alguns genes bem específicos. Mas esses genes são responsáveis por apenas um número pequeno de casos de obesidade, né? Em torno de 4 a 5% dos casos. A mais frequente é a obesidade poligênica. Hoje, no momento, existem mais de 30 genes que, isoladamente ou em combinação, poderiam estar relacionados não só ao aumento do apetite, como ao menor consumo de calorias, seria, portanto, o metabolismo baixo. É aquela paciente que diz, doutor, eu não como nada e engordo. Pode ser que ela tenha aqueles genes ali, o gene poupador. Mas, no momento atual, Gilberto, a tua ideia é muito interessante e muito boa. Não se sabe, não se conhece ainda como isso pode ser, como isso seria feito, porque o fator, vamos supor, obesogênico de cada gene ainda não é suficientemente conhecido. Mas seria uma ideia muito interessante, né, de definir quando a criança nasce, o genótipo de risco para o aumento de peso. Professor Gross, ele tem a habilidade de tratar de um assunto complexo como esse com extrema simplicidade. E ele fala uma linguagem que atinge os médicos, atinge os alunos de medicina e atinge, inclusive, as pessoas que nunca tiveram contato com medicina antes, pessoas que, de alguma maneira, mostram interesse em relação a uma vida saudável, em relação a uma dieta saudável. Então, eu queria fazer um apelo para algumas pessoas que não são médicos, que estão presentes aqui. Se quiserem fazer alguma pergunta, por favor, sintam-se livre em fazer algum comentário ou alguma questão. Paulo Santana. Hoje era o dia que eu tinha assim, minha esperança de tentar convencê-lo, de pelo menos ele ter hábitos saudáveis, ou pelo menos dizer que tem hábitos saudáveis, que ele escreve tudo ao contrário do que deve fazer. Mas eu acho que não sei se consegui te convencer. Bom dia. Eu devo informar, em primeiro lugar, que eu sou paciente do Dr. Jorge Gross há mais de 10 anos. Qual é o meu diabetes, doutor? Como é que pode ser classificado o meu? É o
o diabetes do Paulo Santana, é único. Mas, se o senhor tivesse que classificá-lo, qual seria? Tipo 2. Bem, eu como em média 1 quilo de sorvete por dia. E sabe o doutor que eu detesto sorvete dietético. Aliás, eu detesto tudo que é dietético. Eu acho uma coisa falsa. Além disso, é bem verdade que estou tomando uma lata de leite condensado dietético por dia. Todos os detalhes das coisas que tu fazes. Bom, então eu vou fazer a pergunta nuclear. Por que o senhor acha incorreto, errado, que eu calcule a quantidade de doce que como, de açúcar que como, e depois, exagerado, tá? Aplique a antítese insulínica? Por que o senhor acha que eu não devo fazer isso? Bom, é que o mais certo seria ter a alimentação saudável e injetar a insulina necessária para o alimento saudável. Porque, conforme eu mostrei hoje, todos esses alimentos que tu ingeres não são saudáveis e não favorecem o desenvolvimento do teu problema. Então, o certo seria dar a insulina que precisa, não a insulina de acordo com a alimentação pelo doce. Isso é o certo. Mas, em alguns casos, se pode fazer esse ajuste, como tu vem fazendo há anos, por tua própria conta e risco, e segundo os teus próprios métodos, que funcionam, que na prática funcionam. Não é verdade? Eu aplico a insulina de acordo com o doce que eu como. Se eu como 1 quilo de sorvete à noite, eu aplico lá 30, 40 unidades. E o time está ganhando, doutor. O time está ganhando. Por que eu vou me sacrificar e fazer dietas disciplinares, rígidas, se eu estou tendo prazer em comer sorvete? E se já estou com 75 anos de idade, não morri. Então faz 13 anos, 14 que eu sou diabético. Se eu tivesse seguido a dieta rígida e tal, eu não teria tido a bonança, a felicidade do sorvete. Então, eu pergunto ao senhor, eu sou uma pessoa extraordinária ou existem muitas pessoas como eu que praticam esse exagero de acordo com a dose da insulina? Eu acho que os teus genes te protegem, né, desse tratamento assim um pouco irregular. Eu acho que os teus genes te protegem. Temos um protegido de Deus que te ajudou e que tem te deixado uns genes favoráveis a ti. Obrigado. Bom, se eu estou com Deus, Tá com todos, eu estou com tudo. Bom, diante desse impasse... Essa tontura que eu tenho não tem nada a ver com açúcar. Bom, diante desse impasse entre dieta saudável mediterrânea sugerida pelo Dr. Gross e dieta absolutamente insaudável, não saudável, do professor Paulo Santana, nós vamos encerrar esse grande round para reflexão. Um bom dia para todos.